Fala, meu povo, beleza? Seja bem-vindo a mais um encontro comigo, Leonardo Linhares, seu professor de Direito Penal Militar aqui do Sigma Concurso, beleza? A gente vai continuar aqui agora na segunda parte dos crimes contra o serviço militar e o dever militar. São apenas 4 crimes agora que a gente vai ver, né? E essa aula vai ser bem rapidinho, bem dinâmica. Vamos lá? Olha só, o primeiro crime é o que está aqui capitulado no artigo 195, abandono de posto. Abandonar sem ordem superior, ó, superior, nosso não tá, apesar de não estar grifado aqui, é a nossa palavra de ouro, tá? O posto ou lugar de serviço que ele tenha sido designado ou o serviço que ele cumprir antes de terminar, detenção de 3 meses a 1 ano. Pessoal, é o seguinte, crime de abandono de posto é aquele que acontece quando o quê? Eu tenho um sentinela, por exemplo, o sentinela tem um local fixo, tem uma guarita que ele tem que ficar, e aí ele sai sem autorização, sem avisar ninguém, e por um motivo que não seja do serviço. Por exemplo, digamos que ali o militar ele está ali na guarita do fuzileiro naval e lá ele tem acesso a um rádio, ele tem acesso a um interfone, ele tem acesso a um telefone. Então ele precisa sair por algum motivo. Ah, eu vou no banheiro. Pô, ele tem que ligar e avisar o comandante da guarda, o oficial de dia, certo? Alguém que vai lá, vai substituir, ou então vai dizer, não, velho, você pode ir aqui que eu tô lhe cobrindo, ou então tá tranquilo, dá para você descer aqui, pode ir no banheiro rapidinho. Beleza, você foi, teve autorização, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas se você não teve autorização, por que você saiu? Ah, não, beleza. Eu saí porque eu vi alguém pulando ali o muro. Pô, beleza, isso faz parte do seu serviço. O seu serviço é de segurança, de vigilância. Então, se você viu alguma movimentação estranha, viu alguém pulando no muro, um vulto, qualquer diabo, seu dever é descer e ir lá, sair do posto e ir lá verificar, beleza? E claro que você vai também informar a outra pessoa. Tranquilo? Não tem problema nenhum. E outra coisa, esse serviço não é só para aquele sentinela, aquele o plantão ou a pessoa da guarita que é fixa. Pode ser também, no caso de nós militares, né, estaduais, aquele serviço, aquele militar que está de serviço na viatura e tem um setor para ele cobrir. Ele tem, vamos dizer assim, 3 bairros ali para ele cobrir. Aí, de repente, ele sai dali, aí vai comprar pão em outro lugar. Vem cá, isso aí saiu com autorização de quem daqui do setor? Não é que eu fui comprar pão. Ah, porque eu fui ali na farmácia. Sim, beleza, tudo bem, não tem importância não. Você precisava comprar um remédio, certo, mas você pediu autorização a quem? Abandono de posto. Beleza? Então não pode ser de qualquer jeito. Não importa o que você vai fazer. Entenda o que eu estou te dizendo. Não importa o que você vai fazer. Eu vou dormir, eu vou beber, eu vou comer água, sei lá, pra casa do caralho, né? Vou comprar pão, vou comprar um remédio, vou cagar, vou fazer qualquer desgraça. Mas eu sair do meu posto sem autorização é abandono de posto, desde que eu esteja no meu serviço ordinário. Por que eu estou falando isso? Lá na frente a gente vai ver, certo? E para isso eu chamo você para o crime de descumprimento de missão. Olha só o que aqui tem escrito na tela. Deixar o militar de desempenhar a missão que ele foi confiada. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui mais grave. Se é oficial agente, a pena aumentada em 1/3. Se o agente exercia a função de comando, a pena é aumentada de metade. E veja que ele ainda bota aqui uma modalidade culposa. Se a abstenção é culposa, tá? Perdão. Se a abstenção é culposa, detenção de 3 meses a 1 ano. Tranquilidade? Então vamos lá. Olha só, no crime de descumprimento de missão, ele fala o seguinte, ó, deixa eu tentar melhorar aqui a claridade. Pronto. No crime de descumprimento de missão, se oficial agente, só pelo fato dele ser oficial, a pena vai aumentar em 1/3, certo? Se ele exercer a função de comando, ou seja, um comando de uma unidade, né? Você é comandante da unidade, ó, o governador vai vir aí, você precisa montar a escolta. Você não monta a escolta, pau. Você tem ali, ó, um feito investigatório para cumprir, uma investigação de um IPM, né? De um inquérito policial militar, um PDS para você que você é presidente. Você tem prazo para cumprir, não cumpriu, irmão? Pau. Beleza? Então a gente tem que ficar muito esperto em relação a isso aí para não cair, né? E não ser prejudicado. Tranquilidade? Se for comandante, metade, né? A gente já viu. Em modalidade culposa, ah, vem cá, irmão, por que você atrasou seu feito? Ah, não, porque eu tô com muito trabalho, porque eu tava com muito serviço, sim. Ah, porque eu entrei de férias, sim, beleza. Você avisou? Você pediu sobrestamento de prazo, você pediu, né, uma pausa
no, no seu processo? Não, não pedi. Então, paciência, velho. Eu até entendo, você está correto, mas você deveria ter pedido ao sobrestamento de prazo. Então, pau, beleza? Aí, no caso, culposamente. Tranquilidade? Aí agora vamos para embriaguez em serviço. Olha só, no caso da embriaguez em serviço, bora ver o que tem na tela. Embriagar-se o militar quando em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo, né? Detenção de 6 meses a 2 anos. Gente, é o seguinte, embriagar-se um militar. Então é o militar que vai se embriagar tanto no serviço, né? Pode ser tanto no serviço quanto fora dele, o cara vai se apresentar e tá bebendo. Né? Então chegou o cara bebendo, comendo água no serviço, velho, não vai assumir não. Certo? O cara, como é que o cara vai assumir um serviço, vai pra rua, né? Vai colocar uma arma na cintura, vai dirigir uma viatura comendo água? Pelo amor de Deus, não tem cabimento. Não é isso? E essa embriaguez, ela deve ser voluntária, né? É um militar que ele sabe que ele tá de serviço, ele tá pouco se lixando para isso aí. E ele vai comendo água mesmo. Entendeu? Então, se ele não tem respeito, se ele não tem consideração, também o Estado, ele não deve, o superior, ele não deve ter consideração. E aí, autuá-lo ali pelo crime de embriaguez em serviço. Não é aquilo lá, eu tava vindo pro quartel, tropecei no copo, caí de boca no copo de pinga. 2 vezes. Pô, pelo amor de Deus, né? Ninguém vai cair nessa. É diferente de você, porra, tô com um problema de coluna, tenho um problema de coluna, tomei um tramal aqui, chefe. Só que eu tô meio grog, não tenho condição de tirar o serviço, não. Beleza. O seu oficial, ele vai dizer o seguinte, opa, peraí, velho, você tomou um remédio, você tá com um problema médico, tudo bem, encosta ali, né? Vá pro alojamento, ou então vá para casa, vá buscar uma dispensa, vou levar você ao médico, entendeu? Então pronto, é isso que vai acontecer. O que não pode é você chegar comendo água ali deliberadamente e assumir o serviço, porque você vai tomar uma chapuletada, ou então você beber ali no próprio serviço. Tranquilo? Isso é o que a gente chama de embriaguez em serviço. Aquela embriaguez que é medicamentosa, né? Como você utilizou o remédio e ficou meio grogue, é o que a gente chama de embriaguez fortuita, certo? Ou involuntária. Tranquilidade? E aí agora para o nosso último crime, né, dos crimes contra o dever militar e contra o serviço militar e o dever militar, a gente tem o crime de dormir em serviço. Olha só, dormir o militar, ou seja, o militar dormir quando em serviço como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente, né? Ou não sendo oficial em serviço de sentinela, vigia, plantão as máquinas, ao leme, né, de ronda e qualquer serviço de natureza semelhante, detenção de 3 meses a 1 ano. Gente, o que acontece? Esse serviço aqui, de dormir, essa situação, esse crime de dormir em serviço, não é aquele cara que, porra, o cara tava, né, o cara tava cansado pra cacete, porque o serviço foi puxado e tal, e aí ele deu aquela cochilada. Não, o cara deu uma cochilada, pô. Pode ser ali na guarida, porra, beleza. Não vai ser crime, ele até pode ser responder administrativamente. Isso na escola, quando você tiver no período, né, da escola, quando você tiver na academia, que você tiver lá no pavilhão A, velho, 2 às 4 da manhã, você vai ver a desgraça que é. Você vai ficar aquela porra ali, você vai dar aquela cochilada, porra. Se o rondante pegar, você vai tomar uma chapuletada. E não é normal, não tem importância não. Você vai ter 2 ou 3 dias para dormir no fim de semana lá no quartel. Certo? De 2 em 2 horas você vai marchar. Mas, isso como punição escolar. Mas como crime, não. Como crime, ele só vai caracterizar quando o quê? Você está no posto fixo, você pega, leva uma cadeira, leva um colchão, leva um travesseiro, porra. Você tem intenção clara de que dormir. Certo? Intenção clara de dormir, mas isso é o quê? No posto. Se você tá na rua fazendo ronda e aqueles 3 bairros que você toma conta, tem uma escola, tem um motel, tem qualquer desgrama que você pega a viatura, encosta ali e vai dormir, pronto. Você tá dormindo no seu local de serviço, então isso também é dormir em serviço. Agora o seguinte, se você sai do seu posto, se você sai da sua área de atuação e vai dormir em outro lugar, o crime deixa de ser dormir em serviço e passa a ser o quê? Abandono de posto. Lembra quando eu falei de abandono de posto que não importa o que você vai fazer, se você sai para beber, para dormir, para comer, né, para fazer suas necessidades pessoais, sem autorização é o que? Abandono de posto. Agora o seguinte, eu falei lá em abandono de posto quando você está tirando seu serviço operacional ou administrativo, mas seu serviço ordinário, não é isso? Pronto. Por que eu falei isso? Porque vamos a um exemplo de São Paulo, exemplo real. 7 policiais militares estavam escalados numa escala de hora extra, tá? Se você buscar isso aí no Google, você vai encontrar essa reportagem. Esses 7 policiais estavam num hospital, num serviço de hora extra, e foram acusados, né, por pessoas de lá do hospital, né, que
denunciaram eles à corregedoria. A corregedoria chegou por volta das 2 horas da manhã e encontraram 7 policiais que estavam escalados para o serviço de hora extra, dormindo cada um em seus carros no estacionamento. Então, aquele serviço era de hora extra, eles recebiam, né, um dinheiro extra para poder trabalhar. Então aquilo ali era uma missão específica. Não era o serviço ordinário deles, era uma missão específica. E nessa missão específica, eles cagaram. Eles simplesmente o quê? Deixaram de cumprir a missão. Não importa se foi tomar banho, se saiu, né, se foi dormir, eles deixaram de cumprir a missão específica que foi confiada a eles, porque era uma missão que gerava dinheiro, tá? Então, fora do serviço ordinário deles. E aí, eles foram punidos ali e autuados por descumprimento de missão. Por quê? Porque o serviço era de hora extra. Então, beleza? Então, fique esperto para você não cair aí nessa briga, nesses contos da carochinha. E quando vier uma situação, um estudo de caso real, você saber a diferença de cada um desses aí. Tranquilidade? Esse aí foi o nosso último crime, tá? Dos crimes contra o serviço militar, o dever militar. E rapidinho aqui a gente vai dar continuidade e entrar no tópico 3 dos crimes contra a administração militar. Para ele, o nosso primeiro crime é o crime de desacato a superior. Olha só. Desacatar a superior, olha a nossa palavra de ouro, ofendendo a dignidade ou decoro ou procurando deprimir a autoridade. Reclusão de até 4 anos se o fato não constitui um crime mais grave. Gente, o que é que seria um crime mais grave? O que é que poderia acontecer? Um crime de violência contra o superior, né? E aquilo ali poderia evoluir para uma questão de contato e tal. No caso do desacato, diferentemente do crime de desrespeito, lembra que a gente falou do desrespeito? Obrigatoriamente acontece na frente de outro militar. Esse aqui não tem dizendo que precisa acontecer na frente de outro militar. Mas o que é que acontece? Por que aquele lá é contra a autoridade e disciplina e esse daqui contra a administração? Porque esse aqui, o primeiro ofendido, o primeiro sujeito passivo é a administração. Você não ofende a pessoa em si, você ofende em primeiro o poder que a administração deu àquela pessoa. Então, como é que vai se caracterizar? Quando é que vai se confirmar, se consumar esse crime? Quando você passa a dizer o seguinte, que nada, velho, você não tem autoridade nenhuma sobre mim, você tá achando que você é o quê? Né? A pessoa dá uma ordem lá, que porra nenhuma, você não manda nem em sua casa, rapaz. Veja, eu estou negando a sua autoridade enquanto superior. Eu estou falando da sua função. Eu estou cagando para ela. Eu não estou ofendendo você como pessoa fora da farda. Eu estou ofendendo você como militar. Certo? Então, isso aí se torna o quê? Desacato. E para ser a superior, claro que é um crime propriamente militar, com pena aí nesse caso de reclusão de até 4 anos. Tranquilidade? Então essa é a diferença básica entre o crime de desacato, que tem a ver com a questão da função militar, com a sua atividade militar, a sua ofensa a você enquanto militar, para o desrespeito, que tem a ver mais com aquela pessoalidade. Né? Dando continuidade aqui, vamos falar agora sobre crimes de desacato militar. Ele está aqui capitulado no artigo 299, certo? Como você pode ver aí agora na tela. E ele fala o seguinte: desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela, detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui outro crime. Pessoal, é o seguinte: no crime de desacato militar a gente pode ver o que? Desacatar militar no exercício da função. Não tem dizendo que vai desacatar o militar, diferentemente do crime de desacato superior. A gente já pressupõe que existe o quê? Uma relação de superioridade, né? Uma relação de funcionalidade, relação funcional, então de um militar para o outro. Embora que pode até ser de forças militares diferentes, não tem problema nenhum. Pode ser um do bombeiro com um militar do fuzileiro naval, não tem problema nenhum. Mas tem que ter relação de militarismo. No caso do desacato militar, é um crime que qualquer pessoa pode praticar, logo é um crime que só pode ser praticado contra o militar federal. Então o militar federal que está ali na GLO, tá? Ele tá numa situação de tá fazendo GLO garantia da lei e da ordem, tá? Que é o presidente que autoriza, e o exército passa a fazer o que? A função de segurança pública. A função inicial dele, né, que está previsto lá na Constituição, é de proteção das fronteiras, de questão da proteção do país contra guerras externas. Ele não vai guerrear contra o público interno. Mas na GLO, que é a garantia da lei e da ordem, ele vai atuar ali na segurança pública,
como já aconteceu várias vezes lá no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Tá rolando aquela situação, fuzileiro naval tá descendo o pau lá e aí vai fazer uma blitz, que seja, né? Vai fazer uma abordagem. Aí passou o carinha lá e falou assim que nada, para vocês aí não tem nada a ver, vocês não são polícia, vocês não tem nada a ver com segurança pública, vocês são pinta meio fio, vocês... Ah, o diabo, pinta o diabo, você não sabe fazer porra nenhuma. O negócio de você na segurança pública, então eu não tenho que respeitar vocês. Na garantia da lei e da ordem, o presidente dá plenos poderes a eles para poder fazer sim aquilo, aquela abordagem, aquela blitz, aquela busca pessoal se for necessário, inclusive, tá? Então, quando você rejeita aquela autoridade que ele tem, que foi conferida pelo chefe do Poder Executivo, você está desacatando o militar. Tranquilidade? E aí, para a gente finalizar, a gente tem o nosso último crime aí, que é o crime de desobediência, que está no artigo 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar, que é a pena de detenção de até 6 meses. Então, gente, não tem muito mistério, né? A desobediência, na verdade, no caso para nós militares estaduais, né? Essa desobediência vai ser aquela prevista lá no Código Penal comum, tá? Mas a desobediência que está aqui previsto no Código Penal Militar é aquela desobediência que vai ser direcionada para o militar federal. Não tem muito mistério, a gente já viu, né? O que importa é que são 3 crimes contra a administração, você não pode esquecer disso, né? Administração, crimes contra a administração são gêneros, e a gente tem aqui do desacato e da desobediência, por exemplo, são espécie. Então eu posso dizer aqui, ó, desobediência é espécie do gênero dos crimes contra a administração, tranquilamente. Então tem que ficar atento a esse tipo de coisa, certo? Eu espero que a gente tenha conseguido chegar, né, num nível de excelência, que você possa ter aprendido alguma coisa e aprendido também aqui nesses nossos encontros. E por aqui a gente encerra aquele nosso encontro, né, da melhor forma possível, para que vocês possam chegar na prova lá, ó, bem firmes e bem tranquilos. Tranquilo? Qualquer coisa, estamos aí. Um grande abraço e até a próxima.